Meu ex-marido me trocou por outra. Com um ano depois que ele tinha me trocado por essa outra mulher, ele simplesmente descobriu um câncer. Quando ele descobriu esse câncer dele já estava bem avançado. Não demorou muito, em seguida ele teve um AVC e aí a vida dele ficou toda lascada. Exatamente, consequência de tudo que ele fez comigo. E aí a família dele entrou em contato comigo, contando a situação, dizendo que essa mulher tinha passado a perna nele, que ele não tinha dinheiro sequer para comprar nenhum remédio. Se eu poderia estar ajudando, se eu poderia ceder uma das minhas casas para ele poder ficar, para eu poder ajudar, já que ele era pai dos meus filhos, pra ele não morrer à míngua, não sei o quê. Eu simplesmente disse que eu não iria ajudar, até porque eu não tenho obrigação. Então, tipo assim, se a mulher que ele me trocou virou as costas pra ele, e eu, que ele me trocou sem pensar duas vezes, ainda me passou a perna. Exatamente. Porque quando eu conheci ele, a gente não tinha nada, nada mesmo. E aí a gente começou do zero, né? A gente passou muitas dificuldades. E no momento que a gente conquistou as coisas, ele simplesmente começou a, sabe, a dizer que eu tava feia, a falar que já não tava mais gostando de mim, começou a me trair, eu lutando pelo meu casamento, lutei, até que chegou o ponto dele me trocar por essa outra mulher. Fui atrás, me humilhei pra ele poder voltar, fiz campanha na igreja, fiz tudo que tinha, sabe, que ser feito ali naquele momento, mas de nada adiantou. E pra minha surpresa, o que que ele fez comigo? Alguns dos nossos bens, que era pra dividir 50% pra cada, ele simplesmente deixou pra mim 20%. Por quê? Porque essa amante dele, né, que entrou na vida dele, entrou justamente com interesse, e aí fez a cabeça dele e ele fez essa covardia comigo. Ou seja, ele deixou 20%, mas esses 20% que ele deixou pra mim foi, sabe, tipo, a empresa. Ele deixou a empresa pra mim. Por quê? Porque a empresa já estava quase falida, cheia de dívidas, entendeu? Deixou um carro pra mim, mas o carro também tava super atrasado as parcelas. Ele tava com quase 9 meses sem pagar as parcelas desse carro. E eu ainda me poupei em uma casa apenas, que era que eu morava, que eu não saí de lá de dentro, e eu falei pra ele que saísse, entendeu? E aí, eu, de boba, peguei, fui lá, ajeitei os outros bens, passei pro nome dele, assinei um papel, achando que ele tava fazendo tudo certo, né? Que ele disse, não, o nosso advogado, que era o nosso advogado, que no final ficou do lado dele, fez as malacutaias lá com ele e acabaram me passando a perna. Quando eu fui ver, eu só tinha pouquíssimo mesmo de direito nas coisas e as coisas ainda estavam daquele modelo, entendeu? Gente, eu entrei em depressão, eu fiquei louca, desesperada, não foi fácil pra mim. E aí ele pegou todos os restantes dos nossos bens e foi usufruir com essa amante dele. Postava fotos nas redes sociais, deu carro pra ela, fez cirurgias nela, sabe? Reformou a casa dos pais dela e fazendo esse tantão de coisa com o dinheiro que era meu também, que eu suei junto com ele pra conseguir. Ele fez essa covardia, ele nem se importou comigo. E mesmo com essa situação toda, eu ainda tive a capacidade de ir atrás dele e me humilhar pra ele voltar pra mim. E ele simplesmente me humilhou mais ainda. Eles dois debocharam de mim. Mas aí, Deus me deu força, eu levantei a cabeça e eu falei, eu vou dar a volta por cima. E consegui dar a volta por cima, consegui quitar todas as dívidas, consegui levantar a empresa prosperou 3 vezes mais do que quando estava nas mãos dele, consegui me levantar, entendeu? E no momento que eu comecei a viver a minha vida, começou a acontecer essas coisas na vida dele, né? Então, tipo assim, a metade das coisas que a gente tinha, ele perdeu tudo, porque ela simplesmente passou a perna dele, chegou doença pra ele, e é lógico que ela não iria cuidar do cara que tava lá doente, na miséria, né?